Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo bem importantes para vocês. Primeira dica é que você sempre procure aquele lugar calmo, arejado, silencioso, bem tranquilo, para que você possa se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de você seu lápis, sua borracha, seu estojo, contendo os materiais que vocês precisam para a nossa aula. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, seu livro, seu caderno e aquilo que você for precisar para a nossa aula. Hoje a tia quer que vocês peguem o livro de vocês de história e abram aí junto comigo para acompanhar a nossa aula na página 231 e essa aula vai ter a página 235 do livro de vocês. Nós vamos falar um pouco sobre a Brasil República. Como foi que o Brasil deixou de ser monárquico, que é da monarquia, que é onde quem comandava era o rei Dom Manuel, que teve aquelas guerras, aquelas lutas, e passou a ser o Brasil República, que passou a ser aquele Brasil que o povo escolhia o seu presidente, quem comandava. Com a crise do Segundo Império sobre o governo de Dom Pedro, ocorreu grandes modificações na vida social brasileira, política e econômica na metade do século XIX. Essas mudanças foram as expressões contra a escravidão e a posterior abolição da escravatura, que geraram uma crise na agricultura e de exportação. O Brasil era o único país independente da América do Sul a manter uma monarquia. A insatisfação com relação ao regime monárquico, que concentrava o poder desigual, com a necessidade de modernização da sociedade e da economia. A perda do apoio popular por parte da família real. O que é que ocorreu com isso? O Brasil se tornou a ser independente porque foi proclamada a independência do Brasil. Só que ainda existia aquele poder monárquico que o rei ele comandava, ele mandava tudo. E ele só olhava mais para o lado dos barões, dos grandes fazendeiros. Então, ele tinha um apoio na época da população, mas só que a população ela começou a se revoltar contra a família real. No século XIX, parte da elite estava descontente com o reinado de Dom Pedro II, em 1825 a 1891. Os militares, eles sentiam-se desprivilegiados desde a Guerra de Paraguai. Pediam aumento de salário e mais participação no governo. E vários militares também apoiavam o positivismo, tanto na sua versão religiosa como filosófica. Já os cafeicultores, que são os grandes donos das fazendas de cafés, após a proclamação das leis em favor da abolição gradual, eles queriam a indenização, eles estavam sem indenização e estavam cada vez mais descontentes com o governo de Dom Pedro II. Os fazendeiros do Oeste paulista, eles exigiam mais autonomia na participação política, que em 1888, com a abolição da escravatura, que a princesa Isabel ela assinou a lei áurea, porque nessa época o pai tinha ido para Portugal e ela assumiu o trono, então ela aproveitou e acionou essa lei para libertar os escravos. O ex-proprietário de escravos se voltaram contra Dom Pedro II, em vez desse fato acarretou o aumento do custo da produção da cafeitura. Por quê? Porque os escravos, eles trabalhavam lá e não tinham custo. Como eles foram libertados, eles tiveram a sua liberdade, eles começaram a exigir do dono dos cafeicultores salários, dinheiro. Então, eles começaram a perder esse aumento, esse custo na produção. Eles começaram a acarretar, eles começaram a pagar para que esses escravos eles trabalhassem nas suas cafeituras. O Brasil República é o período da história do Brasil que teve início na proclamação da República. A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889 e vigora até os dias atuais de hoje. Nós vivemos no Brasil República, nós vivemos no Brasil democrático. A República Brasileira é dividida em República Velha, a Primeira República,
a Era Vargas ou a Nova República, a República Populista, a Ditadura Militar e a Nova República. Nós vamos falar agora sobre a República Velha, ou a Primeira República. A República Velha, ela ocorreu de 1889 a 1930. Após a proclamação da República no Brasil, instituiu-se imediatamente o governo provisório, que esse governo provisório, ele foi chefiado por Marechal Deodoro da Fonseca, que deveria dirigir o país até que fosse elaborada uma nova Constituição. No dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a segunda Constituição Brasileira e a Primeira República. Então, no dia 24 de janeiro, ocorreu a segunda Constituição Brasileira, onde foi promulgada, e a Primeira República. No dia seguinte à proclamação da Constituição, foram eleitos pelo Congresso Nacional o primeiro presidente e o vice-presidente. Então, a partir daí que o Brasil foi proclamado a República e teve essa Constituição, o Congresso Nacional, ele elegeram o primeiro presidente e o primeiro vice-presidente do Brasil. E esse primeiro presidente e esse primeiro vice-presidente, que foi o Marechal Deodoro, que foi um governo provisório, que foi que ocorreu? Ele começou no seu mandato a confeccionar, a botar leis para os símbolos nacionais que até hoje nós temos. Quais são esses símbolos nacionais? Os símbolos nacionais do Brasil são a bandeira do Brasil, o brasão, o selo e o hino, que foi implementado pela lei número 5.700, no dia 1º de setembro de 1971, representando a união do nosso país. Então, esses símbolos, eles representam a união que o nosso país tem. Incluído na Constituição, eles possuem um grande valor histórico e identificam a nação brasileira. Junto eles, assinalam o sentimento de união da nação, bem como soberania do país. Todos os países do mundo possuem uns símbolos nacionais. Eles são usados em eventos, cerimônias, eventos esportivos e etc. E nos documentos oficiais. A bandeira do Brasil. A bandeira nacional foi instituída no dia 19 de novembro de 1889. Ela é composta de um retângulo verde, um losango amarelo, e sobreposto em um círculo azul com estrelas brancas, do qual está atravessando a faixa branca com o lema nacional positivamente, ordem e progresso. As cores da bandeira, o que é essas cores da bandeira? O verde e o amarelo são herdados da bandeira imperial, que era a primeira bandeira do Brasil, que o Brasil foi durante muitos anos mandada pelos portugueses. Então, eles aderiram às cores dessa bandeira imperial, que foi o verde e amarelo, que significam a Casa da Bragança. O verde é a Casa da Bragança e o amarelo, Ambúrguos. O que é que significa aqui para nosso país? O verde, ele representa nossas matas e nossa floresta. O amarelo, a nossa riqueza, que foi uma das riquezas do Brasil, o ouro. O azul do céu. E as estrelas, eles simbolizam as 27 unidades federativas do país, onde são 26 estados e um Distrito Federal. A disposição delas representa a constelação, as estrelas representam as constelações do Cruzeiro do Sul, que no dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, quando foi proclamada a República do Brasil. Então, essa bandeira ela foi mostrada no dia 15 de novembro, certo? Quando foi proclamada a nossa República. E no dia 19 ela foi sancionada, promulgada como um dos símbolos nacionais. O uso da bandeira. Onde é que nós podemos usar a bandeira nacional? Ela é hasteada nos dias de festa ou de luto nacionais. Todas as repartições públicas devem exibir uma, bem como a escola de todos os níveis e sindicatos. As escolas públicas ou particulares, ela deve obrigatoriamente hastear a bandeira ao menos uma vez por semana, no decorrer do ano letivo. Uma vez por semana. Qualquer escola ela tem que ter isso uma vez por semana.
À noite, se hasteada, a bandeira deve ficar sempre iluminada. Quando várias bandeiras forem hasteadas ao mesmo tempo, a do Brasil deve ficar no centro, ser a primeira a ser hasteada, o topo e a última a descer. Então, quando tiver a bandeira da escola e a bandeira do estado, a bandeira do Brasil, ela tem que estar no centro. Ela tem que ser a primeira a ser hasteada, a primeira que vai ficar em pé, que vai ser mostrada, e a última que vai ser guardada. As armas nacionais. As armas nacionais, ou o brasão da República, ele foi criado pelo engenheiro Arthur Zaul no governo de Marechal Deodoro da Fonseca. É uma figura usada no prédio públicos. Seu uso é obrigatório pelas Forças Armadas e os 3 poderes. Quais são esses 3 poderes? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O brasão, ele é representado por um escudo redondo azul celeste, o qual está apoiando numa estrela de 5 pontas. No centro tem uma constelação do Cruzeiro do Sul, que está sobre uma espada. Em cima dessa espada está escrito República Federativa do Brasil. Do lado esquerdo, 15 de novembro de 1889. Então, foi quando o Brasil tornou-se uma república. Ele deixou de ser província, ele deixou de ser colônia, porque passou pelo Brasil colonial, deixou de ser colônia, passou a ser província. Deixou de ser província para ser uma república federativa. O selo nacional, que o selo nacional foi criado pelo governo de Marechal Deodoro da Fonseca e é usado em documentos oficiais, como carta, diploma, certificado. Tem que ter esse selo. Só é válido em diploma e certificado se tiver o selo nacional brasileiro, com o intuito de autenticar os atos do governo. Ele é representado por uma esfera com as estrelas da bandeira, que indica os 27 estados e unidades federativas do Brasil. Possui também a escrita República Federativa do Brasil e no meio uma faixa branca com o lema Ordem e Progresso. O hino nacional, para comemorar a independência do Brasil, ele foi escrito em 1822. O hino nacional brasileiro foi composto por Joaquim Osório Duque Estrada em 1870. Ele nasceu e morreu em 1927. E Francisco Manuel da Silva, que também nasceu em 1795 e faleceu em 1865. Ele é cantado em unissono nas aberturas de eventos cívicos, patrióticos, culturais e esportivos, nas escolas e em templos religiosos. Assim, além de hastear a bandeira, o hino nacional deve ser cantado pelo menos uma vez por semana, tanto nas escolas públicas como nas particulares de todo o país. O hino nacional brasileiro é comemorado no dia 13 de abril. O hino nacional brasileiro, que vocês sabem, que a gente vai cantar um pouquinho, só o primeiro tópico para vocês, que vocês lembrarem junto com a tia. Que nós devemos, quando for cantar o hino nacional e hastear a bandeira, dar reverência, ficar em silêncio, ficar em pé, colocar a mão no peito, para mostrar que você é patriota, a sua patrioticidade, certo? Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Está na nossa plataforma digital também essa aula, no livro de vocês. Vocês dão uma olhadinha, dão uma lida, dão uma estudada. Façam as atividades de vocês para vocês aperfeiçoarem o aprendizado e o conhecimento de vocês. Então, um beijo, se cuide, até a próxima aula, se Deus quiser.